Boa noite, Rubens. Eu vou começar agora a minha vídeo resenha para PAV da Classroom da metodologia do ensino da língua portuguesa 2. E eu não consegui fazer o vídeo junto com o mapa mental, então eu pus ali ampliei no meu notebook o mapa mental, entendeu? Eu vou mostrar aqui no vídeo para você ver que eu vou me basear só por ele e vou dizer o que eu absorvi de todos os livros, entendeu? Bom, esse é o meu mapa mental e eu vou me basear por ele. E a vídeo resenha começa pelo livro Amor e Pedagogia, do autor Miguel de Unamuno. É um livro espanhol e foi um dos livros que eu gostei muito, entendeu? Se eu tiver oportunidade futuramente, vou ler ele, porque é um livro bem legal. O que esse livro estava dizendo em si, né? Foi uma apresentação da Rosângela e do Kelvin, e eu achei muito interessante, porque era um livro que falava sobre a pedagogia e o desejo de você querer se superar, entendeu? Como se ela fosse alguma coisa, se você tivesse uma disputa, né? Que era a história de um pai que queria fazer um filho super inteligente, entendeu? Um gênio, e ele doutrinava o menino e colocava na disciplina tal, entendeu? E exigia dele até o extremo. E essa parte aí foi tocante, porque ele esqueceu o lado humano, né? Ele fez assim como se fosse uma máquina, entendeu? E esqueceu o lado humano, esqueceu que a pedagogia tem sentimento, tem como que se diz, solidariedade, entendeu? Tem o lado humano, e ele só vê o lado maquinista, se posso dizer, entendeu? O lado que só visava buscar na verdade não era nem o sonho do filho dele, era dele o sonho, né? Então ele queria buscar através do filho aquilo dali, conquistar aquele objetivo. E foi bem legal, porque foi mostrando os caminhos, como que você se desvencilha das relações humanas, através de você vai atrás do seu objetivo, você acaba se desvencilhando do seu lado humano, entendeu? Da sociedade em si, né? E foi bem interessante esse livro, eu gostei muito. E agora eu vou passar para outro livro, que é o Mestre Ignorante. O Mestre Ignorante é do autor Jacques Rancière, 5 lições sobre a emancipação intelectual. Ele está falando sobre, o que deu para mim compreender no livro, ele estava falando sobre o docente em si, quando ele se acha superior, entendeu? Que ele quer impor as normas, e ele quer, ou mesmo seguir padrão, e mesmo achando que não está certo, ele quer seguir aquele padrão, ele está meio que sendo ignorante, tá? Porque a ignorância quer dizer o quê? Quer dizer falta de conhecimento. Então ele está deixando o seu conhecimento para poder seguir uma norma, seguir um padrão de ensino, entendeu? Mesmo um exemplo que pode se dar no dia de hoje, às vezes o professor deixa de seguir uma didática que ele acha que é boa, é positiva, para poder seguir a do MEC, e aí é meio confuso, porque às vezes não se casam as duas coisas, entendeu? E você deixa de fazer aquilo que gosta para fazer aquilo que é determinado, e você acaba mesmo que se tornando, como que se diz, ignóbil para si mesmo, né? E o livro está falando mais sobre isso aí, e foi bem legal, porque eu não lembro quem foi os representantes, não sei se foi a Tissurra, mas é uma menina, entendeu? Mas foi bem legal esse livro aí, eu achei bem interessante também, o Mestre Ignorante. E agora eu vou falar sobre a sociedade
sem escola, do Ivan Illich, Educação e Tempo Presente. A sociedade sem escola é meio utópico, né? Porque você imaginar um futuro numa sociedade sem escola é meio confuso, né? Porque fica fora do contexto, né? Porque não tem como, a gente ia ficar meio desorganizado, né? A sociedade em si, já tendo escola gratuita e embora seja obrigatória, né? Mas tendo a escola, tá aí você já tem essa desordem toda, entendeu? Então sem ela ia ficar mais confuso, mas assim, eu entendi o ponto de vista do Ivan Illich. Ele tinha uma noção que era uma sociedade, ele estava propondo assim, uma sociedade mais avançada, mais evoluída, né? Uma sociedade que pudesse ser autogestiva, né? Se auto-administrar. E foi bem interessante, entendeu? Foi o ponto de vista que eu cheguei à conclusão a entender. E agora eu vou falar sobre a face oculta da escola. A face oculta da escola foi o livro que apresentou eu no Natal, né? Eu peguei a primeira parte, eu li ele, não deu para ler ele todo devido à demanda da universidade, mas eu li a primeira parte e foi bem interessante. A primeira parte. Que ela falava desde o começo da escola, né? Desde da Idade Média, de como começou, entendeu? Da Revolução Industrial, dos camponeses, dos operários, como eles iam nas escolas, escola nas casas, né? E a escola também na igreja e tal, e era bem interessante, porque mostrava como que veio se desenvolvendo, entendeu? A passar do tempo. E eu peguei essa primeira parte, e era engraçado porque o livro ele ia decorrendo de um lado, ele de repente estava em 1500, daqui a pouco é para 1800 e voltava para 1700, e ele era meio, como que se diz, atemporal, mas depois eu comecei a entender, era isso mesmo, e começou a explicar desde quando a educação foi obrigada, né, praticamente, né? Aí a segunda parte já pegou o Natal, que estava dizendo como que o Estado abraçou a educação e fez dela um alicerce para criar bons cidadãos, tal, entendeu? Cidadãos. Aí foi bem interessante essa parte. E eu gostei muito também por causa da narrativa, né? Porque era uma narrativa histórica também, né? Cronológica, embora meio sem um padrão, né? Mas era bem interessante. Eu achei muito legal. Foi o nosso livro e eu gostei bastante. E O Emborrecimento Programado, que é outro livro, né? Que é do autor John Taylor Gatton, O Currículo Oculto da Escolarização Obrigatória. Aí o que deu para me entender sobre esse livro, eu não sei quem que foi que acho que foi a Pietra, mais uma menina que eu acho que apresentou esse livro. A escolarização obrigatória é o que a gente passa, mais ou menos, né? Você tem um filho e ele completa 6, 7 anos, você já é obrigado a pôr ele na escola, praticamente, né? Se não for, você pede os benefícios do Estado, se precisar, ou se não, o Conselho Tutelar vem investigar o que está acontecendo, porque a criança não está na escola, né, tal. É bem interessante essa parte aí. E até eu acho legal, porque uma criança fora da escola, ela fica meio peixe fora d'água, né, como eu posso dizer assim, entendeu? E essa escolarização e o currículo oculto é bem interessante, porque o currículo oculto é aquilo que você mostra para a diretoria, para o MEC, entendeu? Para os órgãos, né, de educação, entendeu? Mas assim, no fundo, quem está vivendo ali sabe que não é bem isso aí, entendeu? Às vezes a gente maqueia para poder mostrar o bonito e esconder o feio, né? Todos fazem isso aí. No dia a dia, até nós mesmos fazemos isso aí, né? Mas assim, não é legal, porque o retorno não vem, né? Então esse currículo oculto é mais ou menos isso aí. Foi o que deu para me interpretar, porque ele meio que esconde, né? E
e omite, né, às vezes o lado mais carente, às vezes do aluno, entendeu? Da família tal, e os problemas psicológicos, e ele oculta aquilo dali para poder mostrar uma escola perfeita, uma escola bonita. E a escolarização obrigatória é mais ou menos isso aí, entendeu? Você vai na escola lá e você tem que seguir aquelas regras, fazer a nota, entendeu? Decorar, e é mais ou menos isso que eu compreendi do livro, mas é um pouquinho mais além, esse livro é mais complexo. Eu admito que eu não cheguei a absorvê-lo todo. E agora eu vou para o livro A Importância do Ato de Ler. Esse livro é bem legal, porque ele é do nosso patrono, né, da educação, Paulo Freire, os 3 artigos que se completam, né? E aí ele está falando sobre a importância do ato de ler, mas não é assim o ler em si, né? Porque tem a leitura, como que se diz, literária, né? A leitura que você lê e tal, e tem a leitura de mundo, que é diferente, e essas duas partes elas se esbatem e não condiz uma com a outra, né? Porque às vezes você tem um tipo de leitura, né? Que é uma leitura acadêmica, tal, uma leitura formal, mas não tem um conhecimento de mundo, e tem gente que já não tem esse outro tipo de leitura, que é a formal, a acadêmica, mas tem esse conhecimento de mundo, e ele pode te passar muitas coisas, e ele está falando a importância do ato de ler por causa disso, entendeu? Ler o ser humano em cima. Acima de tudo, você lê a importância da vida humana, do ser humano, para depois você ler as regras do sistema, entendeu? E isso aí é bem legal. E o Paulo Freire, ele sempre está se superando, né? Porque ele tem uma visão bem ampla, né? Do que é um colegiado, do que é a pedagogia em si. E é muito legal, entendeu? O que deu para me interpretar desse livro foi mais ou menos isso aí, os 2 tipos de leitura, né? A importância do ato de ler, entendeu? E a educação formal e a educação não formal, a educação vinda da família, né? Vinda de você, vinda do seu eu, de você, que você aprendeu na vida, entendeu? E esse tipo de educação aí não pode ser superada, né? Quando a gente entra na escola. E foi mais ou menos isso que eu entendi da importância do ato de ler, do Paulo Freire. E sobre a pedagogia da autonomia, que também é do Paulo Freire, aí está escrito em espanhol, né? Separe, necessário e pera lá, prática educativa. A pedagogia da autonomia é você dá ao professor, mas é o professor capacitado, o professor coerente, o professor que tem uma noção do que é a didática, do que é a pedagogia em si, entendeu? Aí você passar para ele, para mostrar para, como que se diz, mostrar para os alunos, né? O que ele aprendeu, mas não seguindo a regra das normas estipuladas pela diretoria, pelos órgãos educacionais, entendeu? E ele ter um livre-arbítrio de poder mostrar aquilo dali, entendeu? A capacidade dele, poder compreender de cada aluno tem a sua personalidade própria, tem as suas particularidades, e ele tentar compreender através disso aí. E foi bem legal, porque essa pedagogia da autonomia é meio assim, eu creio que é embora seja um pouco utópica, né? Porque aí você sabe como que é o instinto humano, né? O instinto humano é lamentável. Mas eu acho que futuramente a gente vai chegar a um tipo assim de pedagogia da autonomia, vai poder alcançar, entendeu? Porque a tendência é essa, a gente ir se superando, né? E é mais ou menos isso que eu entendi, entendeu? E a prática educativa, como que você vai educar, entendeu? Que cada um tem um modo cada professor tem a sua didática, mas cada aluno também tem suas características e suas particularidades. Eu vou ter que tratar de um jeito. Um aprende rápido, outro aprende devagar, um aprende na linha das exatas, outros na linha de humanas, entendeu? Então é mais ou menos isso aí. Você ter autonomia para poder gerenciar como linguagem bancária, né? E ele está falando sobre isso aí também, né? Sobre a educação bancária, né? Foi até bom lembrar, a educação bancária, que é aquela educação ali que você
segue o padrão, entendeu? E no grupo, até o nosso grupo postaram até a música do Pink Floyd, né? Another Break in the Wall, que é sobre as crianças, tal, seguindo o padrão da escola, entendeu? Tipo, indo com uniforme, marchando. E isso daí passou, acho que na década de 70. Eu acho que eu tinha 15 anos quando eu vi, tipo, não é menos, eu acho que eu tinha 10 anos quando eu vi esse vídeo a primeira vez e até hoje se repete as mesmas coisas, entendeu? A escola também, assim, meio a reveria um pouco, né? Tipo, a escola pública está um pouco a reveria, mas ainda segue dentro da sala de aula, ainda segue aqueles padrões, entendeu? De nota, de obedecer o professor, tal, que é uma coisa que futuramente eu acho que com a gente evoluindo como ser humano, a gente vai superar isso tudo, né? E agora eu vou passar para outro livro, que é o Sucesso Escolar nos Meios Populares, do autor Bernard Lary, As Razões do Improvável. O que deu para me entender sobre esse livro foi bem legal, assim, porque ele quer trazer os pais, a sociedade, a comunidade, sim, para dentro da escola para poder compreender, entendeu? Intercalar. Então, de repente o aluno está mal, o professor também pode ir lá e perguntar o que está acontecendo, o que houve com ele, entendeu? Ou vice-versa, o filho tá tirando notas baixas, a mãe vir na escola e conversar com o professor, poder chegar a um denominador comum, poder ver o que está se passando, entendeu? E os dois tentarem chegar no confronto. E ele está falando disso aí, dos meios populares, entrar dentro da área acadêmica, entendeu? E os dois se intercalarem, que é o processo natural, entendeu? Porque a escola é um órgão, um lugar público, né? E por ser público, naturalmente é popular. E por ser popular, ele tem que ter aquele fator de solidariedade, de comunidade em si, entendeu? E foi mais ou menos. E aí, quando ele fala as razões do improvável, é que, embora seja improvável, mas é o que tem que ser feito, porque a sociedade e as escolas, entendeu, se formam, né? Porque é uma engrenagem, um transforma o outro, entendeu? A criança entra na escola, ele ascende socialmente e assim sucessivamente vai movendo a mola propulsora. Foi o que deu mais ou menos para mim interpretar, né? Talvez eu esteja equivocado, mas foi o que eu imagino. Agora eu vou passar para outro livro. Por que não ensinar gramática na escola? Esse livro ele é pesado, né? É do autor Ciro Pocente. O papel da escola é ensinar a língua padrão. Aí o que entra aí? Entra a gramática normativa, a gramática prescritiva, a gramática de uso, de uso e também a linguagem coloquial. E ele se esbate, né? O linguista se bate contra o gramático em si, hoje em dia, que o que eu tenho notado, até na universidade, os linguistas se batem contra os gramáticos, que não chegam no denominador comum, porque sabe que todo mundo fala errado, e devido a falar errado, vai escrever errado, porque é muito difícil mesmo, entendeu? E para aprender aquelas regras de gramática, é quase impossível. Tanto a morfologia já é muito difícil. Tem muitas coisas, entendeu? Muitos, como que se diz, muitos conceitos. Não é você decorar uma regra, é decorar de acordo com o contexto que vamos supor que o adjetivo está ali, de acordo com o contexto, ele vai significar uma coisa, vai significar outra. E piora mais quando você entra para sintaxe, porque aí você, tipo, modifica tudo, entendeu? Da morfologia, ela vira uma sintaxe, entendeu? Aí, para compreender, você tem que ter um nível... Tem até uma passagem que eu achei bem interessante, que é do Diário do Subsolo, do Dostoiévski, né? Ele fala uma parte bem interessante, que no século, acho que 17, os filósofos queriam tirar a gramática e jogar ela da humanas e jogar ela para exatas. E é mais ou menos isso. Se você vê, a gramática é uma área da exatas, você tem que decorar as fórmulas, entendeu? E os conceitos e o contexto dela, onde que ela se apresenta, entendeu? Nas frases, nas sentenças, entendeu?
E é bem complicado. E quando o Pocente fala não ensinar a gramática na escola, não está falando para não não mostrar, né, o certo, né, porque ela, queira ou não queira, é o nosso alicerce, né? Ela é o que dá a base da língua, né? Língua portuguesa. Eu sei que você não gosta, né, de falar da língua portuguesa brasileira, mas ela que dá a nossa base, entendeu? Só que ela é muito cruel, porque ela é um padrão, entendeu? E por mais que tenha essa reforma ortográfica, ela sempre volta muito complexa. Eu acho que um gramático ele fica a vida toda estudando, entendeu? E aí tem coisas que ele mesmo ali ele vai contradizer ele mesmo, porque tem um gramático que discorda do outro, porque é muito complexo. E o Pocente ele já dá um novo conceito, né? E eu acho que a linguística veio para isso aí, para poder mostrar, entendeu? Que tem como você consolidar uma linguagem culta com uma linguagem coloquial, entendeu? E não ser tão rígido perante a isso daí, entendeu? E ele mostra-se que a língua padrão a gente tem que aprender, porque é a nossa base, como eu falei, entendeu? Mas assim, a língua coloquial, os dialetos, as outras falas, entendeu? Os sotaques, a gente não pode desperdiçar também, porque faz parte da nossa linguagem, né? E a língua é viva, né? A gramática talvez seja sepultada, mas a língua é viva em si. E essa parte é bem interessante. Agora eu vou passar para o livro Pedagogia Profana, do autor Jorge La Roça, Danças, Piruetas e Mascaradas. Essa literatura profana é engraçado. Eu fiquei imaginando assim, né, que é o título que ele arrumou, profana. Profana por quê? Porque a pedagogia em si, ela profana o conhecimento popular, os saberes, entendeu? E, e inventa uma nova justificativa. Quando ele fala danças e piruletas, parece que ela fica comemorando, porque ela tá profanando aquilo dali, entendeu? E tá adentrando, tá obrigando a pessoa em si a seguir, entendeu? Aquela pedagogia. E a pedagogia profana, quando ela fala sobre coisas, como que se diz? Coisas presentes, coisas no dia a dia, ela está profanando o modo de pensar dos conservadores em si. Então é mais ou menos isso que eu compreendi, entendeu? Que você está profanando a ordem vigente. E é uma coisa bem estranha, porque você se torna meio um rebelde, né? Mas assim, o pedagogo em si, quando ele tem uma visão de mundo diferente, ele consegue compreender, ele consegue conciliar a matéria imposta, a didática em si imposta, né, pelos órgãos tal, e a didática que ele pode passar de si, né, o afeto, o carinho, a compreensão que ele pode passar de si mesmo, que o professor precisa ter, né? E foi mais ou menos isso que eu entendi da pedagogia profana do La Roça. E para terminar aqui, aí eu fiz 12 tópicos, né? E parece que só tem 10 livros, né? E foi muito difícil para encontrar esses livros, porque eu peguei tudo pela pasta do Classroom, aquela que você postou lá das datas, tal. Eu peguei por elas, entendeu? E fiz esse mapa mental através delas, entendeu? Porque os slides ficou meio... Eu li praticamente todos os slides novamente antes de fazer isso aqui. Eu estava lendo os slides para poder fazer, entendeu? Eu estou fazendo sem cópia nenhuma, sem leitura nenhuma, não tem nada do meu lado. Eu estou fazendo um da minha mente. Eu espero que seja aceito. Então, o tópico número 11 é o que a escola deveria aprender antes de ensinar a educação proibida. É estranho, né? E os autores é a Viviane Moise,
Eu pus Moisés, eu acho que saiu ali errado. É Mose e a Margarete Mead. Margarete Mead. E quando elas falam o que a escola deveria aprender, a escola deveria compreender as particularidades dos alunos, né? Ou da comunidade em si. Um cara que vive numa área periférica, que não tem saneamento básico, não tem educação, que os pais a mãe brigam, o pai é alcoólatra, não tem o mesmo comportamento que um aluno que é criado dentro de uma família solidificada, com pai, mãe, entendeu? Com carinho, com afeto. Então, esse modo da escola aprender como tratar com essas pessoas é que deveria ser usado para ela poder repassar o ensinamento, entendeu? E a educação proibida é aquela educação ditatorial, a educação que persiste, que insiste que você aprenda aquilo dali de qualquer maneira, mesmo que você não vai usar, mas você tem que aprender aquilo dali, você tem que decorar, entendeu? E esse tipo de educação, ele, na visão da Viviane Mose, ela quis dizer que é uma educação proibida por esse ângulo, entendeu? Porque ela não devia ser desse jeito, ela devia ser um jeito mais aceitável pelo ser humano, entendeu? A escola devia compreender mais, entendeu? Em vez de discriminar e... Não digo discriminar, mas assim... diferenciar de uma forma que às vezes ela exclui o aluno sem saber, entendeu? Exclui, o aluno não se adapta daquele meio e ela exclui, entendeu? E foi o que deu mais ou menos para entender nos vídeos delas, né? Da Margarete Mead e da Viviane Mose. E depois aí eu vi outro vídeo também, entendeu? Que era neoliberalismo e educação, autores Adams e Rezende, Cardoso e Lobo. São 2 vídeos, né? Então o neoliberalismo e a educação é bem interessante, porque é o que está se passando hoje em dia, né? Estão querendo fazer da escola uma empresa e querem colocar ali, querem colocar meta, querem colocar, entendeu, lucro. Eles querem, entendeu? Como se a escola fosse seguir o padrão. A escola já vive seus conflitos internos, eles querem trazer mais conflitos de fora, né? E eu sei lá, porque como é que pode se dizer assim, sendo um pouco radical, já tem tantos docentes que não fazem a profissão única e exclusivamente pelo lado financeiro, entendeu? Que antigamente os filósofos diziam que eram sofistas, né? Os sofistas, eles já estão ali, né? Tirando, entendeu? Dando tão pouco e tirando muito, né? E eles querem fazer mais, eles querem colocar o neoliberalismo, que não está preparado, entendeu? Porque quando a inteligência se bate com a astúcia sempre passa a perna, por mais que você seja inteligente, ela sempre passa a perna, porque ela é ardilosa, né? Então é isso que eles querem fazer, entendeu? Querem deixar a educação, como que se diz? Uma empresa, né? Seguindo metas, ordem, entendeu? E eu acho que isso não vai funcionar, porque já tá um pouco precário na nossa educação, como a gente tem visto que não tem funcionado direito, entendeu? E não funciona mesmo, né? Se a gente for notar, poucas escolas, entendeu, conseguem alcançar o ápice da didática. E o neoliberalismo ia destruir muito mais, né? Entendeu? As escolas que estavam se solidificando, entendeu? Para poder chegar numa forma de educação mais aprimorada, tal, o neoliberalismo ia destruir. E eles querem transformar, entendeu, a escola tecnicista numa escola, entendeu, competidora. Eu acho que é mais ou menos isso. Foi o que deu para me interpretar. Ele falou várias coisas, entendeu? Deu várias estatísticas, comparou muito, né? Bom, então foi mais ou menos isso a minha apresentação. Aí eu queria dizer que... Queria terminar, né, com uma frase do Dostoiévski, que ele diz que é bem interessante, que ele fala assim, ó: se Deus não existe,
tudo é permitido. Aí eu criei mais ou menos na minha cabeça assim, se não existisse escola, ainda seríamos bárbaros. É mais ou menos isso aí. Se a escola não existisse, seríamos bárbaros, entendeu? Então, embora seja precário e tal, a gente tem que agradecer, porque é o que a gente temos. Termina aqui a minha resenha dos livros de Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa 2. Eu vou passar de novo o meu mapa mental.